Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 21 de junho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude e dos estudantes. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Gué, na Bretanha Menor, atualmente na França, São Meveno ou Mévio, abade, que, tendo nascido no país de Gales, se recolheu numa floresta da Bretanha, onde fundou um mosteiro. Morte no século VI. No território de Evreus, na Neustria, também na atual França, São Leofredo, abade, que fundou o mosteiro de La Croix-Saint-Ouen, ao qual presidiu durante cerca de 48 anos. Morte no ano 738. Em Bourges, na Aquitânia, hoje também na França, São Rodolfo, bispo, que, pela sua grande solicitude pela vida sacerdotal, compôs, em colaboração com os presbíteros da sua igreja, uma coletânea de capítulos dos Santos Padres e sentenças de cânones para uso pastoral. Morte no ano 866. Em Huesca, cidade de Aragão, região da Espanha, São Raimundo, que era cônego regular quando foi nomeado bispo de Roda e de Barbastro e, porque não quis vencer os inimigos do nome cristão pela força das armas, foi 3 vezes expulso da sua sede. Morte no ano 1126. Em Orvieto, na Toscana, região da Itália, o beato Tomás Corsini, religioso da Ordem dos Servos de Maria. Morte no ano 1343. Em Londres, na Inglaterra, São João Rigby, mártir, que, detido e condenado à morte por se ter reconciliado com a Igreja Católica no reinado de Isabel I, foi suspenso da forca em Soultvark e esquartejado ainda vivo. Morte no ano 1600. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Tiago Morelli Dupas, presbítero e mártir, que, sempre severo consigo e amável com os outros, durante a Revolução Francesa foi condenado à prisão por exercer o ministério paroquial no território de Poitiers e morreu de fome e inanição. Morte no ano 1794. Em Oló, na Catalunha, região da Espanha, a beata Liberata Ferrarons e Vives,
virgem da Ordem Terceira Carmelita. Morte no ano 1842. Em Zapotlanejo, localidade do México, São José Isabel Flores, presbítero e mártir no tempo da Grande Perseguição. Morte no ano 1927. História de São Luís Gonzaga. Padroeiro da juventude dos estudantes. Seu nome de batismo era Castiglione degli Stivieri. Nasceu em 9 de março de 1568, em Roma, Itália. Primogênito, filho de um príncipe do Sacro Império chamado Ferrante Gonzaga. Seu pai era um nobre comandante do exército imperial, que detinha o título de Marquês de Castiglione. Este era irmão do Duque de Mantua e herdeiro do feudo de Castiglione. Perto dos militares e da nobreza. O desejo natural de seu pai era que seu filho mais velho seguisse seus passos, tornando-se soldado e comandante no exército imperial. Por isso, tendo apenas 5 anos, o pequeno Castiglione já marchava seguindo o exército do pai, habituando-se à crueza da vida militar ao lado de soldados rudes. Por outro lado, sua mãe lhe deu uma educação primorosa e sólida formação cristã. Além disso, frequentava os ambientes ricos e aristocráticos da nobreza italiana. Um chamado diferente. Aquele menino, porém, surpreenderia a família Gonzaga de maneira muito diferente. Quando tinha apenas 10 anos, ele foi enviado à cidade de Florença para servir como pajem do Grão-Duque da Toscana. A partir desse momento, Castiglione decidiu fazer um voto perpétuo de virgindade. Serviu como pajem do filho do rei Dom Felipe II, na Espanha durante alguns anos. Nesse tempo, procurou e conseguiu estudar filosofia na Universidade de Alcalá. Nas horas vagas, dedicava-se à oração e às leituras espirituais. Primeira comunhão, uma reviravolta em sua vida. Estando com 14 anos e ainda na Espanha, Luís recebeu a primeira comunhão das mãos de um santo em São Carlos Borromeu. Tocado pelas palavras do santo e pela força da Eucaristia, Luís sentiu o grande chamado de sua vida. Neste momento ele decidiu se tornar religioso ingressando na ordem dos jesuítas. A surpresa foi geral. Seu pai, mesmo de longe, sentiu que todos os planos que tinha para o filho foram por água abaixo. Provação por parte do pai. Quando seu pai soube que Luís desejava se tornar padre, chamou-o de volta a Roma e tentou desaconselhá-lo de todas as maneiras. Vendo que o filho não mudava de ideia, começou a levá-lo em festas e banquetes cheios de ofertas de os tipos de prazeres mundanos. Mas, ao perceber que essas coisas não preenchiam o coração do filho, perguntou a ele se mesmo depois de tudo isso, ainda queria ser padre. Luís Gonzaga respondeu: é nisso que penso noite e dia. Então o pai autorizou-o a entrar para a companhia de Jesus. Vivendo a aventura da humildade. Castiglione degli Stivieri entrou no noviciado da Companhia de Jesus em Roma. Neste ato, assumiu o nome de Luís Gonzaga, renunciou ao seu título de nobreza e à herança que tinha direito. Seu mestre nesse tempo foi São Roberto Bellarmino. Luís Gonzaga deixou de lado sua origem nobre, escolhendo sempre os serviços mais humildes. Nesta aventura da humildade, ele sabiamente constatou: também os príncipes são pó como os pobres, talvez, cinzas mais fétidas. De que serve isto para a eternidade? São Luís Gonzaga tinha uma pergunta que norteou totalmente a sua vida e lhe serviu de discernimento nas grandes e pequenas decisões da vida. Sempre, diante de algo a fazer ou decidir, ele se perguntava: de que serve isto para a eternidade? Ou, de forma diferente, isso que estou prestes a fazer tem alguma coisa a ver com a eternidade? Vai contribuir para que eu conquiste a vida eterna? Se compreendia que tal coisa ou atividade não ajudaria a levá-lo para a vida eterna, ele não fazia. Este seu modelo de discernimento já ajudou a muita gente ao longo de séculos. Sentido na vida. Por essas decisões, perseverança, amor e fé, São Luís Gonzaga se tornou modelo para os jovens. Ele encontrou o verdadeiro sentido da vida, que é conhecer, amar e servir a Deus. Quem procura isso, vive uma vida cheia de sentido.
Por isso, na cidade de Coimbra, onde ele também estudou, há uma estátua em sua homenagem, pois ele se tornou um modelo e exemplo de pureza de coração, de discernimento e de busca do verdadeiro sentido da vida para todos os jovens. Morte. Por motivos de estudo, São Luís Gonzaga precisou ir para Roma. Era o ano 1590. Ao chegar lá, deparou-se com as vítimas de uma doença contagiosa chamada tifo. Ao ver o sofrimento do povo, compadeceu-se de tal forma que passou a ajudar os doentes. Depois de um tempo cuidando dos doentes como podia, ele próprio contraiu a doença e veio a falecer. Era o dia 21 de junho de 1591. São Luís Gonzaga tinha apenas 23 anos e entregou sua vida em favor da caridade e da pureza de coração. Por isso, São Luís Gonzaga é o padroeiro da juventude dos estudantes. Seus restos mortais foram sepultados na igreja de Santo Inácio, fundador da ordem jesuíta, em Roma. Oremos. Ó Luís Santo, adornado de angélicos costumes, eu, vosso indigníssimo devoto, vos recomendo singularmente a castidade da minha alma e do meu corpo. Rogo-vos por vossa angélica pureza, que intercedais por mim ante ao Cordeiro Imaculado, Cristo Jesus e sua Santíssima Mãe, a Virgens das Virgens, e me preserveis de todo o pecado. Não permitais que eu seja manchado com a mínima nódoa de impureza, mas quando me virdes em tentação ou perigo de pecar, afastai do meu coração todos os pensamentos e afetos impuros, e despertando em mim a lembrança da eternidade de Jesus crucificado, imprime profundamente no meu coração o sentimento do santo temor de Deus e inflamai-me no amor divino, para que, imitando-vos cá na terra, mereça gozar a Deus convosco lá no céu. Amém. São Luís Gonzaga, rogai por nós.